como eu posso começar? Nikocado Avocado, Bora Bill, tretas ridículas com tal de Haluca versus jovens usando fotos de anime, tiktokers que assediaram homens e ficaram famosas com isso, pessoas se expondo ao ridículo por centavos, esse maluco aí que eu não vou nem comentar. O fato é que, mesmo apesar de ser ridículo, todos eles possuem milhares ou milhões de acessos nas suas redes sociais. E eu não tô fazendo esse vídeo com o intuito de atacar ninguém. Na verdade, eu só quero mostrar pra você que ser famoso na internet não depende exclusivamente de sorte, de alguma habilidade ou característica específica, como ser bonito, por exemplo. E que a velocidade com que a fama pode chegar até você só depende de uma coisa: o quanto você está disposto a se vender por views. Parece até difícil de acreditar, mas pra se tornar famoso na internet, ter milhões de views é algo até que muito simples, e eu vou te provar isso. Aqui no YouTube existe um nicho chamado Mukbang, onde basicamente são pessoas que fazem conteúdo comendo muita comida e de todo tipo diferente. E é aqui que entra um dos youtubers mais odiados do mundo nesse nicho, Nikocado Avocado. E eu vou te explicar o porquê. Antes desse tipo de conteúdo se tornar popular, o Nikocado em 2016 era um youtuber vegano que falava sobre o estilo de vida de quem adota esses hábitos. I ate 5 avocados for dinner tonight. The vitamins and minerals will feed my hair, my skin, my brain and my blood. You are what you eat. E olha que ele produzia conteúdos até que bem normais na época, até que do nada ele decidiu mudar completamente. Em um certo dia, ele decidiu postar um vídeo dizendo que não era mais vegano e queria mudar o seu conteúdo. Porém, ninguém imaginava que o Nikocado Avocado iria disso pra isso em tão pouco tempo. A mudança não foi só do seu conteúdo, mas da sua personalidade também. No começo, ele produzia conteúdo mukbang como qualquer outra pessoa normal, só que o Nikocado queria mais. Ele precisava se destacar de alguma forma, porque assim ele receberia mais views e consequentemente mais dinheiro. Até que então, o Nikocado Avocado saiu disso pra isso. Acontece que quando o Nikocado decidiu mudar o seu conteúdo, ele provavelmente já tinha imaginado exatamente o que precisava fazer para aumentar suas views. Ele sabia que o conteúdo que ele produzia sobre veganismo iria alcançar um público mínimo de pessoas, dificultando ainda mais o seu sonho, que era ser criador de conteúdo. O que é meio óbvio: quanto mais nichado for o seu conteúdo, menos pessoas ele irá alcançar. E quando falamos sobre conteúdo vegano, esse número é menor ainda. Porém, o Nikocado sabia disso, e por causa disso, ele tomou a decisão que mudaria completamente a vida dele. Na época, se tinha uma coisa que dava view no nicho de mukbang, era comer quantidades exorbitantes de comida, mas não qualquer tipo de comida. Tudo girava em torno de massas, frituras, fast food e muita carne. O Nikocado então resolve largar o veganismo para começar a produzir esse tipo de conteúdo, o que deu uma certa alavancada no canal dele na época. Mas ele queria mais. Ele ainda precisava se destacar de alguma forma, e ele fez isso, mas da forma mais nojenta possível. Como ele queria chamar cada vez mais atenção, as thumbnails de seus vídeos ficaram cada vez mais esquisitas, onde quanto mais comida tiver e mais estranho for o título, mais views ele recebe. Mas não era só isso. Agora o Nikocado não recebe mais views por causa do seu conteúdo, e sim pelo fato dele ter criado um personagem completamente idiota pra aparecer na frente das telas, onde agora ele romantiza a obesidade, zomba do próprio corpo, desperdiça comida e come quantidades desumanas de comida visualmente mortal. Tudo isso pelo quê? Por views. A partir do dia que o Nikocado decidiu mudar o seu conteúdo, com o tempo, ele foi de 70 quilos para 160. Era muito claro quanto aquilo estava afetando a sua saúde, a ponto dele aparecer de máscara e supostamente ter quebrado uma costela por causa do próprio peso. E se a gente parar pra pensar, o normal que qualquer outra pessoa faria seria parar um pouco para cuidar da própria saúde. Até porque não adianta nada ele ganhar muito dinheiro se não vai viver muito para desfrutar disso. Mas o que o Nikocado fez foi o completo oposto disso. Ele decidiu abraçar totalmente aquele personagem para conseguir cada vez mais dinheiro, não se importando com a própria saúde ou dignidade. Ele passou a utilizar essas fotos nas próprias thumbnails para chamar cada vez mais atenção, e com isso conseguir mais views. Mas é claro que um dia a conta iria chegar. Atualmente, o Nikocado tá meio sumido do YouTube, diminuiu absurdamente a frequência de vídeos e aparentemente começou a perder peso e a cuidar da própria saúde. Talvez ele realmente tenha percebido que ou ele faz isso ou ele vai de arrasto pra cima, porque por mais que ele realmente tenha ficado rico com o YouTube, ele trocou a própria saúde por isso e se tornou odiado por milhões de pessoas, tudo por views. Pra ser famoso na internet, você não precisa de talento, só precisa ser idiota. O Nikocado decidiu se tornar isso por views, mas algumas coisas simplesmente viralizam por já serem idiotas o suficiente.
O quão idiota precisa ser uma treta de internet envolvendo dois adolescentes pra atingir mais de 7 milhões de pessoas? Hoje, se você parar pra assistir algum vídeo daquela treta, você vai perceber o quão ridículo aquilo era, e vai ficar sem entender o porquê daquilo ter chegado tão longe. A definição daquela treta era exatamente essa: pessoas ficando famosas na internet por fazerem idiotices. E aquilo durou meses, porque todo mundo queria tirar uma casquinha daquilo, dando cada vez mais palco pra algo tão idiota. A verdade é que isso acontece por causa de algo chamado efeito cascata, onde pessoas viralizam por fazerem coisas idiotas e ganham cada vez mais palco por causa de outros criadores de conteúdo que fazem vídeos sobre o mesmo assunto. Como no caso dessa TikToker, que de um dia para o outro ficou conhecida no Brasil inteiro. E qual talento incrível ela tinha? Nenhum. Ela só assediava homens nas ruas. E isso escalou tanto que ela chegou a fazer isso aqui. Ser famoso na internet é muito fácil, você só precisa ser idiota o suficiente para chamar a atenção. E você percebe o quanto essa frase é real quando você começa a navegar pelo TikTok. Você vai perceber que a maioria dos conteúdos que mais recebem views são os mais idiotas de todos. Tanto que um cara chamado Luva de Pedreiro ficou multibilionário apenas por fazer isso. Lembrando que eu não tô criticando ninguém, estou apenas mostrando os fatos. E se o Luva de Pedreiro chegou aonde ele está hoje, o mérito é todo dele. Mas não muda o fato disso ser um conteúdo completamente medíocre. A verdade é que quando se trata de crescer na internet, você tem dois caminhos: o caminho mais fácil e o mais difícil. No mais fácil, você tem grandes chances de crescer muito rápido e até ficar rico com isso, mas você vai precisar estar disposto a se vender pelas views e provavelmente vai precisar se humilhar bastante para milhares de pessoas te verem. Agora, o caminho mais difícil é aquele onde você produz conteúdo de qualidade. Esse realmente pode demorar muito mais para te dar resultados, mas em compensação, se der certo, você vai ter todo o mérito de ter construído uma audiência fiel que te assiste porque te admira e porque gosta do seu conteúdo. Ambos os caminhos têm as suas vantagens e desvantagens. Tudo depende do quanto você está disposto a se humilhar. E como meu amigo Tropia já disse uma vez, ser famoso na internet é muito fácil. O difícil é ser importante.